Boa noite. Bem, então, na aula de hoje eu pretendo apresentar uma discussão sobre a resolução numérica de equações diferenciais ordinárias, né, que é o último tópico aqui que será abordado na disciplina. E a ideia é que a gente apresente aqui no cálculo numérico, né, um método que faça a aproximação da solução de equações diferenciais que nos cursos tradicionais de cálculo, né, as disciplinas tradicionais de cálculo, a gente aprende a resolver equações diferenciais ordinárias por métodos analíticos, né? Método coeficiência determinar, solução das equações homogêneas, transformada de Laplace e outros métodos matemáticos que resolvem equações diferenciais ordinárias através de soluções analíticas. Aqui no cálculo numérico, então, a ideia é apresentar métodos numéricos de resolução e, como é usual, né, os métodos numéricos vão permitir o cálculo de aproximações da solução em vez da solução analítica. Então, eu vou apresentar aqui a ideia geral e depois descrever o método de Euler, né, que é um método de primeira ordem bastante conhecido para a resolução de equações diferenciais ordinárias. Bom. Então, as equações diferenciais ordinárias, né, aparecem com muita frequência na descrição de fenômenos da natureza. Como exemplo, vamos supor que o y de t denota o número de indivíduos infectados por uma certa doença no instante t, um modelo que descreve este problema se baseia na seguinte hipótese. A taxa de crescimento do número de infectados é proporcional ao número de indivíduos em cada instante. Isso é uma formulação, né, que é baseada no conhecimento empírico, no conhecimento passado, né, do comportamento das doenças, principalmente as doenças infecciosas, né, que isso é uma coisa de que a gente agora está tendo essa experiência, né, com a Covid-19, né, quanto maior é o número de indivíduos infectados, né, maior é a taxa de transmissão, né. Então, isso acaba sendo modelado matematicamente pela equação em que y', que representa a taxa de variação, né, do número de indivíduos infectados, é igual a uma constante vezes o número de indivíduos, né? E essa constante, então, é positiva, porque daí a taxa de variação, né, ou seja, a taxa de crescimento da função realmente é positiva, ou seja, o número de indivíduos vai aumentar com o passar do tempo. Número de indivíduos infectados. Então, em muitos problemas, né, como a gente conhece, a equação diferencial ordinária pode não ter uma solução analítica, como essas equações aparecendo aqui em destaque, ó, y duas linhas igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, ou y ao quadrado igual a 6y ao quadrado mais 6y ao quadrado mais x, né, que são equações diferenciais que não podem ser resolvidas em termos de funções elementares por técnicas muito simples, né? Então, os problemas de valores iniciais ou um problema de valor inicial consiste de uma equação diferencial juntamente com uma condição inicial. Por exemplo, voltando ali ao problema das pessoas infectadas, né, num determinado instante de tempo, tem lá um certo número de indivíduos que já contraíram a doença, essa seria a condição inicial, uma vez que o problema é detectado, né? Então, a notação para a gente fixar aqui, no exemplo 1, né, nós temos uma equação diferencial de segunda ordem, y' igual a 3y' menos 2y, e duas condições iniciais, que são os valores do y
e da sua derivada primeira calculadas no mesmo instante. Né? Então, quando isso acontece, a gente tem um problema de valor inicial de segunda ordem, isto é, uma equação diferencial de segunda ordem junto com duas condições iniciais. Y calculado num ponto e o y' calculado naquele mesmo ponto. O exemplo 2 é uma equação diferencial de primeira ordem que o y representa a variável dependente, né, a função. Então aparece o y e a sua derivada primeira, que é a notação usual, né, y', e o x é a variável independente, e juntamente com esta equação de primeira ordem, aparece aqui o y de 0 igual a 2. Né? A função y calculada no ponto 0 vale 2. Então, em ambos os problemas, né, a incógnita é a função y que depende da variável x. Então, a variável independente é denotada por x e a variável dependente é y. Embora no primeiro exemplo, né, a variável independente não apareça explicitamente, ela fica então implícita, porque é usual, né, a gente considerar que o y depende da variável x. Então, o problema de valor inicial, de modo geral, ele é representado por esta notação aqui, né? Nós vamos considerar problemas de valores iniciais nesse formato em que o y' é uma certa função f de xy e o y de x0 igual a y0, onde a variável x assume valores continuamente no intervalo dado, fechado, né, de A até B. Por exemplo, esta equação diferencial aqui, y' igual a menos y, juntamente com a condição inicial, y de 1 igual a 3, e aqui está dito, né, que o intervalo de variação do x é o intervalo 1, 2. Né, o x varia continuamente de 1 até 2. Então, nós temos, nesse exemplo 3, a f de xy, embora seja, de modo geral, uma função de duas variáveis, neste exemplo ela só depende do y. É uma função que é igual a menos y, né, o x não aparece nesta equação diferencial, não aparece explicitamente, e o intervalo AB é o intervalo 1, 2, né, ou seja, o A é igual a 1, o B é igual a 2. Né. Além disso, né, temos que o x0 é igual a 1, né, para a gente só fixar a notação, né? O x índice 0 é igual a 1, que é o ponto que aparece ali na condição inicial. X0 é igual a 1, que é esse valor aqui, ó, que está dentro do parênteses, né? E o y0 é o valor do y correspondente, que é o y, que então... Professor, né? De onde o senhor tirou o valor de y1 ali, que eu não entendi? Deu uma travada na minha internet. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Ali onde x0 é igual a 1, né? Porque ali o y é 1. Eu não entendi de onde o senhor tirou ali o y1 em parênteses ali, porque deu uma travada na minha internet. Daí isso aqui é uma informação que é dada. Tem a equação diferencial e mais essa condição aqui, que é a chamada condição inicial. O y no ponto 1 é igual a 3. Isso aqui é uma informação que vem junto com a equação diferencial. Ah, entendi. Por exemplo, imagina assim, ó, no caso da doença da Covid, tá? Tem lá a equação que descreve e no instante inicial, digamos que ela foi identificada, tinha, digamos, 1.000 pessoas infectadas. Então, o y de 0 seria igual a 1.000. Certo? Então, é isso que retrata esta equação aqui. Outra situação, imagina que o y representa a temperatura de um objeto, né, que varia no tempo, e no instante inicial a temperatura é 10. Então, o y de 0 seria igual a 10. Então, essa informação sempre retrata, né, a chamada condição inicial, né? Então, como o intervalo varia de 1 até 2, né, a condição inicial é sempre calculada no extremo inferior do intervalo, que nesse exemplo é o x igual a 1. No exemplo 4, nós temos esta equação aqui, y' mais y igual a x mais 2,
e o y de 0 igual a 2. Né? Então, o x varia neste intervalo de 0 até 1. Então, vejam que a f de xy, né, é obtida aqui a partir dessa equação, né, como se diz, isolando o y'. Né? Então, a f de xy vai ficar x menos y mais 2. Né? Ó. Esta equação aqui, ó, ela implica y', vamos isolar aqui y', né? Vai ficar y' igual a x menos y mais 2. E essa expressão aqui é exatamente a f de xy. Então, do lado esquerdo da equação tem que aparecer só o y'. Né? Os demais termos que vão aparecer do lado direito é que vão definir a f de xy. Né? Então, além disso, analisando esta equação aqui, né, só para a gente copiar aqui para ficar mais rápido, nós teremos que o x0 é 0, aqui neste exemplo, e o y0 é 2. Então, esta é a condição inicial. Tá? Então, de modo geral, é isso que a gente vai ter. Né? A gente vai ter a equação diferencial de primeira ordem, que vai depender de duas variáveis, f de xy, pode ser que ela dependa só de x, pode ser que ela dependa só do y, pode ser que ela dependa de ambas as variáveis. E tem a condição inicial que também vai ser dada e representada nesta forma geral aqui, y de x0 igual a y0, e o x varia continuamente no intervalo fechado AB. Dado isso, como é que vai se fazer, né, o cálculo? Como o objetivo é fazer o cálculo de aproximações, né, é feito um procedimento que chama-se discretização do intervalo AB. Então, a gente vai definir, vai escolher um número natural, n, maior ou igual a 1, e vamos definir que o h é b menos a dividido por n. Esse aqui é o mesmo h lá da fórmula, por exemplo, de integração dos trapézios ou do Simpson, é o mesmo h, b menos a sobre n. Né? Então, a gente vai definir os seguintes pontos. O x0 vai ser igual a A, o xi vai ser x0 mais i vezes h, com o i variando de 0 até n. Tá? Então, esse conjunto de pontos, né, vai ser chamado de malha ou rede de pontos do intervalo AB, e as técnicas numéricas, então, têm por objetivo calcular valores do y, que, por definição, são aproximações do valor exato do y, calculado no ponto xi, com o i variando de 1 até n. Né? No ponto x0 igual a A, nesse ponto é conhecido o valor exato da solução, né? Porque o y0 é igual a y de x0, que é y de A. Nos demais pontos da malha e n, serão obtidas aproximações que vão ser representadas por y, aproximações do y de xi que vão ser representadas por yi. Né? Então, o yi é uma aproximação desse valor exato aqui, que às vezes a gente conhece, às vezes não. Né? Esse valor aqui é um valor de referência. Tá? O que a gente vai calcular é o valor yi, que é uma aproximação. Então, a gente vai ter um erro, né, que é a diferença entre o yi e o valor exato, que muitas vezes é desconhecido, onde o i varia de 1 até n. Né? Então, como é que vai ser construído aqui o método de Euler? Né? Esse método aqui, né, o método de Euler, é conhecido desde os anos 50 do século passado, né, como ele surgiu mais ou menos ali logo após a invenção dos computadores, que ocorreu praticamente de modo simultâneo, né, na Alemanha e nos Estados Unidos, ali na década de 40 do século passado. Né? Claro que na época os computadores, para vocês terem uma ideia, né, o primeiro computador construído nos Estados Unidos, ele era do tamanho de uma parede, assim, digamos, aproximadamente 3 metros de base por 4 de altura, né? Então era um monstro, né? E fazia somente as 4 operações, né? Subtração, adição, multiplicação e divisão. Né? Então, para esses computadores, né, o método de Euler ele era um avanço, digamos assim. Depois, com o passar do tempo,
com o desenvolvimento de computadores muito mais velozes, hoje são conhecidos métodos muito mais rápidos do que o método Euler, muito mais eficazes, porque os computadores, né, são capazes de realizar operações em grande quantidade em um tempo muito pequeno, comparado com a geração inicial, né, dos computadores. Então, vamos considerar aqui um problema de valor inicial de primeira ordem, onde o x varia de A até B. Né? Então, a gente vai definir um número natural n maior ou igual a 1, e o h é b menos a sobre n. Então, a gente vai definir, melhor dizendo, os seguintes pontos. x0 igual a A e xi igual a x0 mais i vezes h, onde o i varia de 0 até n. Então, se a gente construir, né, essa sequência aqui, a gente vai ter como resultado esse conjunto de pontos. Ó. O x0 vai ser igual a A, o x1 vai ser x0 mais h, ou seja, é o A mais h. O x2 vai ser A mais 2h, e assim sucessivamente. Vai somando h, né, até chegar no xn, que é igual a A mais n vezes h, que é exatamente o ponto B. Então, né, nesses pontos da malha, tu vai ter uma progressão aritmética, né, que vai iniciar no ponto x0 igual a A, que é a extremidade inferior do intervalo AB, vai somando h, 1 a 1, né, para chegar lá na extremidade superior, que vai ser o xn, que vai ser o ponto B. Então, aqui, ó, neste ponto, é o único ponto em que a gente sabe a solução exata da equação diferencial. Né? Nos demais pontos, a gente vai calcular aproximações da solução exata. Então, para a gente fixar a notação, né, ó, esta notação aqui representa a solução exata do problema de valor inicial calculada no ponto xi. Só que essa solução exata, muitas vezes, ela não é conhecida, certo? Ela é um valor de referência. É que nem aquela integral, por exemplo, que a gente calculou da eficiência luminosa, né? Ou a raiz de uma equação que a gente calculava pelo método de Newton. Né? O que a gente calculava lá era uma aproximação, né, da chamada solução exata do problema. Aqui a mesma coisa. Esse valor aqui é um valor de referência. Em algumas equações até é possível resolver, mas aí a solução é obtida analiticamente. Né? E uma vez que a gente vai usar um método numérico, a gente vai obter uma aproximação da solução exata que vai ser chamada de YI. Né? Então essa é a diferença na questão da notação. Né? Então aqui a gente vai ter uma aproximação da solução exata calculada no ponto xi. Né? Então, podemos dizer que o y de xi é aproximadamente o yi, né, em cada ponto, onde o i varia de 1 até n. E o erro cometido em cada ponto xi é a diferença, né, entre essas duas quantidades. Né. Como a solução exata não é conhecida, existem teoremas, fórmulas matemáticas para fazer uma aproximação do erro, né? E, naturalmente, no ponto xn igual a b, que é o último ponto ali da malha, o erro tende a se acumular, né? Porque o erro vai ser cometido no x1, depois no x2, depois no x3. Então, na prática, né, quanto maior é o número de pontos da malha, isto é, quanto maior for o valor de n, menor será o erro cometido nas aproximações. Né? Só que a escolha do n, né, vai depender, né, de alguns fatores, né, dos recursos que a gente tem à disposição, né, porque se a gente tem computadores muito velozes, né, e pessoal disponível para efetuar cálculos, a gente pode escolher N com valores bastante elevados, né, da ordem de centenas, milhares ou até milhões. Agora, se a gente tem recursos em menor quantidade, tanto recursos materiais quanto recursos humanos, né, evidentemente que a gente vai ter que escolher N um valor bem menor. Né. Para ilustrar isso aí, né, que eu estou comentando, eu cito sempre o exemplo do modelo de Leontief para a economia americana. Né. Vocês imaginem que esse modelo é um modelo baseado em matrizes, né, para descrever o funcionamento da economia americana, que foi desenvolvido pelo Leontief no início. Ele começou esse desenvolvimento no início do século XX, lá pelos anos 1920, 1930. Com o advento dos computadores, né, ele começou a trabalhar com matrizes que representavam a
economia americana com 42 linhas e 42 colunas, né? Só que ele tinha muitos alunos que ajudavam ele a fazer os cálculos, entrar com os dados nos computadores, obter as informações que eram informações de como cada setor da economia americana dependia do outro. Por exemplo, o quanto a indústria comprava do setor agrícola, o quanto o setor agrícola comprava do governo, comprava do setor de serviços e assim por diante. Então ele dividiu a economia americana em vários setores, né? Iniciou com 42, e para vocês terem uma ideia, com o desenvolvimento tecnológico e com a quantidade de pessoas que ele foi formando ao longo do tempo, né, e trazendo as pessoas para trabalhar junto com ele naquele projeto, nos anos 70 do século passado, ele estava descrevendo a economia americana através de matrizes que tinham 500 linhas e 500 colunas. Porque ele tinha, né, recursos tanto computacionais quanto recursos materiais, né? E isso, então, acaba sendo um fator decisivo, né, quando a gente vai escolher o valor do N, né, voltando aqui para as nossas singelas equações diferenciais, né, para vocês terem uma ideia, né, da evolução, né, dos estudos que existem no mundo inteiro. Hoje, no Brasil, né, o IBGE tem uma equipe que modela a economia brasileira através do modelo de Leontief, né? E atualmente a matriz de Leontief lá no site do IBGE tem 12 linhas e 12 colunas. Tá? Por quê? Porque essa é a capacidade que o IBGE tem atualmente de fazer os cálculos, obter dados e colocar lá dentro do modelo, né? Futuramente, imagino eu, né, para que o modelo se aperfeiçoe, vai ter uma quantidade maior de linhas de coluna, ou seja, o modelo vai representar melhor, né, o funcionamento da economia brasileira, e isso é natural, né, com a evolução, tendo uma maior quantidade de recursos materiais e humanos à disposição. Tá? Então, isso é um fator muito importante que, né, deve ser levado em conta aqui, ó, na escolha do N, né? Se vocês tiverem condições para escolher valores elevados de N, ok. A tendência é que quanto maior for o valor do N, menor é o erro nas aproximações. Então, como é que a gente define o médio Euler? Ó, y de x0 é igual a y0. Essa informação vem lá da equação diferencial através da condição inicial. E o yi mais 1 será dado por esta equação. yi mais 1 é igual a yi mais h vezes f de xi e yi, onde o i varia de 0 até n menos 1. Então, como exemplo, né, vamos resolver esta equação aqui, ó, esse problema de valor inicial. Y' igual a x menos y mais 2, com o y de 0 igual a 2, que é a condição inicial que nós já comentamos ali, né? E o x variando de 0 até 1. Então, vamos fazer aqui o cálculo com n igual a 10, né, usando o método de Euler. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer... Professor, né? O B é igual a 1 porque o X varia de 0 a 1 ou nada? Sim, esse aqui é o intervalo AB, exatamente. Tá? De modo geral, né, tu vai ter sempre... Ó, a equação diferencial geral é y' igual a fxy, com a condição inicial y de x0 igual a y0, e o x variando continuamente no intervalo fechado de A até B. Então, neste exemplo, né, esse problema de valor inicial tem o intervalo A igual a 0, B igual a 1, ou seja, o x varia entre 0 e 1. Né? O n igual a 10 é um dado ali do enunciado do problema. Por que eu sugeri aqui o n igual a 10? Porque como a gente tem usado, né, desde o início do curso aqui, as planilhas para efetuar cálculos, né, e a gente está bastante familiarizado, né, com este recurso, vocês vão ver aqui que usando a planilha a gente consegue calcular rapidamente as aproximações com n igual a 10. Né? E até poderemos aumentar o valor do n usando a planilha.
E aqui a f de xy, como a gente já identificou, né, é o lado direito aqui da equação diferencial, que é o x menos y mais 2. Né? Então eu terei o h, que é b menos a sobre n, igual a 1 menos 0 dividido por 10, que é 0,1. Tá? Então, os pontos da malha, né, eles vão ser uma progressão aritmética que vai iniciar em 0 e vai de 0,1 em 0,1 até chegar em 1. Porque, vejam, o x0, né, é sempre igual a A. Né? Neste exemplo, vale 0. Né? O x1 é só somar o h ao x0. Então, é 0 mais 0,1, que é 0,1. Né? O x2 é x0 mais 2 vezes h, ou seja, 0 mais 2 vezes 0,1 é 0,2. Né? Então, vai somando 0,1 até chegar lá na extremidade, que vai me dar o ponto x10, que vai ser exatamente o ponto 1. Tá? Então, sempre, independentemente do intervalo, tá? A malha vai ser uma progressão aritmética cuja razão é igual ao valor do H. Né? Então, inicia em A, termina em B, e a razão é 0,1. Então, é bem fácil a construção, né, desse conjunto aqui. Eu chamei de I10 aqui, pessoal, porque o N é 10. Né? Vejam que, na verdade, vai ter 11 pontos, né? Porque como aqui na anotação das equações diferenciais ordinárias, em todos os livros que vocês pesquisarem sobre métodos de resolução numérica de equações diferenciais ordinárias, vocês vão encontrar que o índice é de 0 até N. Né? Então, aqui, só para lembrar que, neste exemplo, o N é 10. Né? Então, a malha tem 11 pontos, e neste ponto, que é o ponto x0 igual a 0, né, a solução exata é conhecida, ó, porque isso é dado aqui. Ó. Vejam que o y0, né, é conhecido e ele vale 2. Tá? Então, ó, x0 é 0, o y0 é 2. Isso aqui são dados lá da condição inicial que vem junto com a equação diferencial. Se a gente não tiver essa informação, vai ser impossível implementar o método. É a mesma coisa que, fazendo uma comparação, né, lá no início do semestre, quando a gente calculava a raiz de uma equação pelo método de Newton. Né? Se a gente não tivesse a semente, não tinha como iniciar o processo. Então, aqui a mesma coisa. Tá? Essa condição inicial tem que ser dada. Então, agora a gente vai usar o algoritmo, né, definido por essa fórmula. Essa aqui é a fórmula genérica do método de Euler para qualquer equação diferencial de primeira ordem. Aí vocês vão substituir, né, a f de xy pela sua lei. Então vai ficar yi mais 1 igual a yi, que isso aqui é o primeiro termo aqui da fórmula, mais h, vezes xi menos yi mais 2. Né? Então este termo aqui, ó, este termo aqui dentro do parênteses corresponde ao cálculo desta função no ponto xi igual a yi, ou seja, substitui o x por xi e o y por yi. Né? E o i vai variar de 0 até 9. Tá? Porque observe que aqui do lado esquerdo, né, vocês vão obter o yi mais 1. Então, quando o i for 0, o lado esquerdo vai dar o y1. E, finalmente, depois vai de 1 até 1, e quando o i for igual a 9, que é o último valor, aqui do lado esquerdo vocês vão obter o y10. Então, vamos fazer o cálculo aqui para o i igual a 0. Nós temos, substituindo aqui o i por 0, vai ficar y1, que é o termo aqui do lado esquerdo, ó, igual a y0 mais h vezes f de x0 y0, ou seja, y0 mais h vezes x0 menos y0 mais 2. Né? É o valor dessa função aqui, ó, calculado nesse ponto, substituindo o x por x0 e o y por y0. O h, o y0 é 2, né? Então fica aqui 2. O h é 0,1, que a gente calculou ali, né? 0 menos 2 mais 2, ou seja, 2 mais 0,1 vezes 0, né? Porque menos 2 mais 2 dá 0, então vai dar 2. Então o y1 é 2. Né? E o x1, que é o x0 mais h, vai ser 0,1. Então vejam, ó, agora eu tenho um novo par, né? O x1, que é o 0,1, então eu tenho um acréscimo aqui na variável x, então o ponto saiu de 0
pulou para 0,1, e o valor do y, que era y0, que valia 2, agora passou a ser y1, que neste caso também vale 2. Tá? Agora eu vou calcular quando o i for 1. Então, aqui nesta fórmula, nesta mesma fórmula, eu vou substituir o o índice, que é i, igual a 1. Né? Então, vai ficar do lado esquerdo, ó, y1 mais 1, ou seja, y2, aqui do lado esquerdo. Aí do lado direito vai ficar, substituindo o i por 1, y1 mais h vezes f de x1, y1. Né? Então, eu substituo, né? Vai ficar y1 mais h vezes x1 menos y1 mais 2, ou seja, bom, quanto é que é o y1? Eu calculei ali, ó, vale 2. Então, eu coloco ali. O h é 0,1, o h é constante. O x1 está aqui, ó, é 0,1, menos 2 mais 2. Né? Então, vai ficar 2 mais 0,1 vezes 0,1, ou seja, 2,01. Né? E o x2, que é x0 mais 2 vezes h, ou seja, 0. Neste exemplo, né? Vale 0. Mais 2 vezes 0,1, que é 0,2. Tá? Vou fazer mais um aqui, depois a gente usa a planilha para gerar esses valores. O y3 é obtido quando o i for igual a 2 aqui nessa forma. Né? Vocês vejam, não? Vou copiar aqui a forma para a gente ter a referência. Ó, então aqui, ó, se o i vale 2, né, aqui vai ficar y3 aqui do lado esquerdo, que é 2 mais 1, aqui no índice, dá y3. Do lado direito, y2 mais h, f de x2, y2, ou seja, y2 mais h vezes x2 menos y2 mais 2. Aí eu substituo. Quanto é que é o y2? Está calculado aqui, ó, é 2,01. Então, vou escrever aqui direitinho aqui que eu copiei errado aqui. 2,01. Mais h, que é 0,1, vezes o x2, que é 0,2, menos o y2, agora aqui está certo, 2,01 mais 2. Né? Então, vamos ver se eu calculei certo. Vamos pegar a calculadora. Vamos fazer na calculadora e depois a gente faz ali na planilha. Ó, vou subtrair, eu vou calcular o que está dentro desse parênteses aqui. 0,2 menos 2,01 mais 2. 0,19. Realmente está certo. Multiplica por 0,1. 0,019. Soma com 2. 2,019. Então, o y3 é 2,019 e o x3 é 0,3. Né? E assim sucessivamente. Então, vejam que esse processo é um processo perfeitamente adequado, né, para a gente fazer o cálculo, então, lá na planilha. Vamos ver. Vamos botar aqui vamos abrir a planilha aqui. Vamos fazer o seguinte. Só um minutinho, eu vou abrir aqui, pessoal, já compartilho com vocês. Então, vou fazer o seguinte, vamos organizar aqui, ó, a nossa planilha. Então, se vocês tiverem condições de fazer aí já, né, acompanhar e montar a planilha de vocês, né, eu recomendo que daí já fica prontinho aí. Né? Depois é só alterar os dados. Né? Ó, então, nós temos que identificar aqui, né, a função, a f de xy. Né? Neste exemplo, é x menos y mais 2, né? O a, o b, o n, o h. Né? Então, nesse exemplo, o a vale 0, o b vale 1, o n vale 10. Né? O h é igual a b menos o a dividido por n.
Então, vamos escrever a fórmula aqui para a gente deixar registrado, né? Ó, vou escrever aqui a fórmula. Isso aqui é para a gente, né, depois, quando vai estudar, né, fica mais fácil entender a lógica quando a gente tem um registro das fórmulas, né? Então aqui, ó, a gente vai botar o I, né, o XI, desculpe, o XI e o YI. Vou centralizar aqui. Então aqui a gente vai botar o índice, né? Lembre que o índice inicia em 0. Ó, sim, é bom botar a condição inicial ali. X0 e o Y0. Opa. Vamos olhar lá no exemplo. O que é o X0? Neste exemplo, o X0 é 0 e o Y0 é 2. Né? O X0 é 0, Y0 é 2. Então, esses valores, a gente entra aqui na primeira linha. Esses valores a gente não calcula. Né? Ó, vamos colocar aqui, ó, uma anotação assim, ó. Corresponde à condição inicial, né, dada no problema, tá? Então, essa informação tu não vai precisar calcular. Então, observa, como é que a gente calcula a partir, né, do x índice 0, como é que tu calcula os demais? Tu vai botar aqui igual, né, ao valor anterior mais o H. Aí tu vai pressionar F4 aqui para a célula do H ali, que é a célula F8, ficar presa, né? Aí tu vais arrastar aqui, né? Então, tu tem todos os pontos da malha aqui. Vou aguardar um pouquinho, então, conseguindo acompanhar aí ou tem alguma pergunta? Tá tranquilo, professor, por enquanto. Tá tranquilo por enquanto? Então tá. Então agora a gente vai, né, gerar as aproximações aqui, ó, a partir dessa célula, né? A gente vai escrever, ó, é o YI, então, ou seja, o Y da linha anterior, mais a célula que contém o H, essa célula, no meu caso aqui é a célula F8, mas eu tenho que pressionar F4, porque ela tem que permanecer sempre a mesma, vezes o XI, que é o X da linha anterior, menos o YI, que é o Y da linha anterior, mais 2. Aí eu fecho parênteses. Ó, veja que vai dar o 2 que a gente calculou ali, né? Eu vou calcular aqui o próximo, ó. Você vê, ó. Lembra lá do cálculo manual, que é 2,01, e depois o próximo, que é 2,029. É o cálculo que a gente fez aqui. Vamos ver se a gente fez certinho ali. A gente confere e aqui, ó, aqui tá, aqui eu já digitei errado, porque eu persisti nesse erro aqui, ó. Vamos corrigir aqui, ó. Vamos corrigir, ó. Este termo aqui está certo, ó. É 0,2 menos 2,01 mais 2, né? Vezes 0,01, vezes 0,1 dá 0,019, mais 2,01, 2,029. Então, realmente é 2,029. Né? Então, aqui está corrigido e na planilha lá, realmente o valor está correto. Né? Então, é bom a gente fazer manualmente, né? Fazer essas comparações. Bom, aí a gente só estica aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Para não ficar muita informação, vamos botar 4 casas decimais aqui, é mais do que suficiente.
Ah, mas é bom. Então, como é que a gente interpreta, né, esses resultados? Ó. A gente olha aqui a planilha, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a planilha atualizada ali. Isso aqui é uma que eu tinha usado mais algarismos, então vamos pegar aquela que eu usei 4 casos aqui. Vamos pegar essa aqui. Vou transportar para lá. Então, usando a planilha, a gente obteve esses pontos, né? Está aqui o x de 0 até 1 e aqui os valores do y. Ó, esse aqui é o valor exato, né? Conforme vem lá da própria equação. E nos demais pontos, a gente tem aqui, ó, a partir do x1, né, os valores do y1 até o y10 são aproximações da solução exata. Então, eu posso dizer que no ponto 0 vale 2, porque isso aqui é o valor exato. No ponto 0,1 é aproximadamente igual a 2. No ponto 0,2 é 2,01 aproximadamente. Esse aqui é 2,029. Tá aqui, ó. No 0,4, o valor aproximado é 2,0561. Ó, tá aqui. No 0,5, qual é o valor aproximado da solução? 2,0905. Vamos atualizar aqui com 4 casos decimais. No 0,6, qual é o valor aproximado da solução? 2,1314. Então, vamos deixar assim, 1314. No 0,7, qual é o valor aproximado? 2,1783. 2,1783. No 0,8, qual é o valor aproximado? 2,2305. 2,2305. E no ponto 0,9, qual é o valor aproximado? 2,2874. Então, posso descartar todos esses algarismos aqui. E, finalmente, no ponto 1, o valor aproximado da solução é 2,3487. O que é importante, né? É esse valor aqui, ó. Esse valor é o valor mais importante, por quê? Porque ele é o último ponto, né? É a extremidade superior, porque o x varia de 0 até 1, né? Então, o erro, neste ponto, ele tende a ser maior do que os demais. Então, se eu melhorar, né, diminuir o erro no ponto 1, eu automaticamente vou diminuir o erro nos pontos anteriores, nos pontos menores do que 1. Então, eu refiz a solução aqui, ó, com n igual a 20, ou seja, eu peguei, né, ó, aqui eu calculei com n igual a 10, vamos destacar aqui, ó, n igual a 10. Né? Agora eu vou calcular aqui do lado, né, com n igual a 20. Então, como eu disse para vocês, por que é possível fazer isso aqui, né? Porque a gente tem esse recurso, né, que vai ser bem fácil de calcular. Vocês vão ver aqui, eu vou botar aqui, ó, I, XI e YI. Aqui eu vou esticar um pouquinho aqui, ó. Olha só. Aqui eu vou iniciar o índice incrementando em 1, né, a partir do 0, então vou esticar aqui até o 20. Já passou ali, então esse aqui a gente deleta. Ó, aqui é a mesma coisa, né, 0 e 2, né, pessoal? Lembre que essa aqui são as condições iniciais. Vamos botar aqui de novo. Tá assim, condições... Vou botar condição inicial. Né? Muito bem. Agora, eu tenho que calcular o H. Né? O H ele tem que ser atualizado, ó, porque como o N é igual a 20, eu tenho que calcular novamente o valor do H. Né? Então, eu vou calcular aqui, ó, que é igual a B menos o valor do A dividido por N, que é 20. Então, vai dar 0,05. Então, o que vai acontecer aqui, né? Comparando, ó. Sempre é bom a gente analisar os efeitos, ó. Eu dobrei o valor do N, naturalmente vai cair pela metade o valor do H. Então, como o H é menor,
eu vou ter os pontos mais próximos uns dos outros, né? Porque a distância entre eles é exatamente o H. Então, isso vai acontecer, vai fazer, qual é a tendência? Quando os pontos estão mais próximos, a tendência é do erro diminuir, né? Porque eu vou ter mais informação. Tá? Então, aqui eu vou, né? Ó, pego o ponto anterior e somo o valor do H e aprisiono lá aquela célula com F4. Porque daí, quando eu atualizar aqui, ó, as demais linhas, ele vai manter o H igual a 0,05. Vocês vejam que agora aqui, ó, nessa coluna, né, os valores variam, eles aumentam de 0,05 a cada etapa. Ó. Aumenta 0,05 uma vez quando passa de uma linha para outra, né? Até chegar lá no 1. Então, realmente é uma progressão aritmética cuja razão é o H, que foi calculado ali. Aqui a gente vai agora, né, implementar o método de Euler que está escrito ali. Ó. Aqui é a fórmula. Essa é a vantagem, né, da gente usar a planilha e com as informações de maneira registradas, assim, de modo organizado. Agora eu aumentei o N, mas a fórmula é a mesma. Vocês vejam que a fórmula, o que muda é o valor do H, né, mas a lógica é a mesma. Então a gente vai colocar aqui, ó, igual, né, o Y da linha anterior, que é o YI, mais o H, que a gente vai pressionar F4 para manter constante igual a 0,05, vezes o X da linha anterior, que é o XI, menos o Y da linha anterior, que é o YI, mais 2. E aí fechou o parênteses. Vejo que vai dar 2, evidentemente, né? E aqui a gente vai, então, atualizar esta coluna até a última célula lá. E vamos formatar aqui, ó, tudo com 4 casas decimais para ficar uma apresentação. Eu vou formatar as duas colunas, não tem problema. Então a gente obtém, né, a solução com esses parâmetros aqui, com n igual a 20, neste mesmo intervalo. Tá aqui a solução. Eu vou substituir aqui, daí fica tudo formatado com a mesma quantidade de casas decimais. Isso que eu vou tirar. Eu tinha resolvido aqui já, mas... Então, como é que a gente interpreta, né? Ó, no ponto zero, no ponto zero, o y vale 2, né? E essa aqui é uma informação que vem lá da condição inicial. No 0,05, ó, o y é aproximadamente 2. Então tá aqui, 2. No 0,1, quanto é que é o y? Tá ali, ó, 2,0025. Né? No 0,15, né? E assim por diante, até o ponto 1, ó, em que o y é 2,3585. Né? Vamos botar aqui com apenas 4 casas decimais. Né? Certo? Então, o que a gente pode dizer, né, que este valor aqui, ó, está mais próximo do valor exato, mesmo sem eu saber o valor exato, porque ele foi obtido comparado com o valor anterior, que era 2,3487, né? Esse aqui foi obtido com n igual a 10 e o outro lá foi obtido com n igual a 20. Então, este aqui, né, a teoria mostra que deve estar mais próximo do valor exato do que a aproximação anterior. Vamos escrever aqui.
Então é isso que a gente pode afirmar de maneira geral, quando a gente faz a análise com dois valores diferentes de N, né? Se a gente calcula com um valor maior, a tendência é que o erro seja menor naquela aproximação, especialmente na extremidade superior do intervalo, que é aquela que tem o erro acumulado, digamos assim. Ok, pessoal? Alguma pergunta? Então, nós temos tempo aqui, eu vou fazer mais um exemplo. Então, nesse exercício aqui, pede para resolver uma equação diferencial de primeira ordem, dada aqui por y' igual a y menos 2x sobre y, com a condição inicial y de 0 igual a 1, o x variando continuamente no intervalo fechado 0, 1, com n igual a 5 e n igual a 10. Então, vamos fazer aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui a planilha e nós vamos abrir uma outra planilha aqui. Vamos fazer aqui o exercício 2. F de xy é igual a y menos 2x sobre y. Né? O A, o B, o N, o H. O A vale 0, o B vale 1. Vamos começar com N igual a 5. Então, o H vai ser este valor menos este dividido por N. Né? O x0 é igual a 0 e o y0 é igual a 1. Né? Então, está tudo aqui. Com isso, a gente consegue, vamos botar aqui, né? O método de Euler a fórmula vai ser a seguinte. Opa. Então vai ficar yi igual, yi mais 1, né? Igual a yi mais h vezes f de xy, ou seja, yi menos 2xi dividido por yi. Então, isso aqui é uma consequência lá do método de Euler, né? Que diz que é yi mais h vezes f de xy. Então, é só aplicar essa função aqui. Tá? Então, n igual a 5, né? Vamos colocar aqui, ó, i, xi e yi. Vamos centralizar aqui para ficar melhor, né? O i inicia em 0, né? E vai somando 1 a cada etapa. Até 5. Então, aqui a gente vai colocar as condições iniciais, né? 0 e 1. Ó, vamos centralizar aqui primeiro. Centralizar. Vamos fazer aqui a anotação, né? Ó, são as condições iniciais. Ou a condição inicial, né? Que é só uma. Aqui, né? Lembra que tu tem que somar o x0
com o H, né? Mas a célula do H tem que ser aprisionada ali com F4, né? Vai dar Enter, veja que o H é 0,2, aí vai aumentando de 0,2 em 0,2, até chegar no 1. Ó, 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Então, realmente é uma progressão aritmética, né? De razão igual ao valor do H. Deixa eu centralizar aqui para ficar melhor. Aqui, né? Aí a gente vai iniciar, né, o cálculo da solução pelo método de Euler, né? Então, é igual ao y da linha anterior, que é o yi, mais o h, que deve ser pressionado F4 para aprisionar aquela célula, vezes o yi, opa, tem que abrir um parênteses aqui, o yi menos o xi mais 2, aí fechou o parênteses. Ó, aí vai dar 1,6, e aí tu vai, né? Vamos formatar aqui com tudo em 4K, vai ficar. Vamos combinar isso como padrão, né? Oi? Por que mais 2? Tá escrito ali na definição da equação, né? Quer ver, ó. Mais 2, não é? Não escrevi mais. Ah, escrevi mais 2? Sim. Ah, não, desculpe, foi falha minha aqui. Já. Tá, pensei que tinha me perdido. Obrigada. Não. yi menos 2 vezes o xi dividido pelo yi. Agora sim. É essa fórmula aqui, né? Y menos 2x sobre y. Fiz confusão. Já tá. Obrigado. Aí tá corrigido ali. Até é bom a gente fazer, que vamos fazer manualmente aqui, quer ver? A gente confere a fórmula. Vamos pegar a fórmula da genérica, depois a gente substitui. Está aqui a fórmula, né? E neste exemplo, nós temos o seguinte, né? Que a fxy é essa expressão aqui. Agora, a gente vai construir aqui, vai ficar melhor. F de x igual a y igual a... Então, vamos passar lá para outra página, vai ficar melhor. Então, essa fórmula vai ficar yi, aí depois eu edito ali, que vai multiplicar, bom, y calculado no yi, então vai ficar yi menos 2x, que é xi, né? Dividido por yi. Agora sim, né? Bom, então, por exemplo, o que a gente sabe também, né? Que, ó, tá aqui o x0 e o y0, né? O x0. Vou botar aqui para anotação bonitinha ali. X0 é 0, né? E o y0, de acordo ali com a condição inicial, é 1. Deixa eu ver. É isso, né? Então, se eu fizer o i igual a 0, eu tenho que começar digamos, a implementação da fórmula, supondo que o i vale 0.
vai acontecer? Esta fórmula aqui, vou fazer o seguinte, peraí, deixa eu fazer uma edição aqui, ó. Vai ficar melhor. Tirar esse cálculo intermediário aqui, ó. Então, olha só, essa fórmula, quando eu substituir, né, o I por zero, aqui do lado esquerdo, ó, vai dar 0 mais 1, que é 1, aqui no índice, né? Vai dar Y1, e aqui vai dar Y0, aqui Y0, opa. Aqui, 0 dividido por Y0. Então vai ficar 1, né, mais o H que a gente calculou ali, que era 0,2, né? A gente calculou... faltou calcular. Vamos calcular o H já que fizemos todo o processo aqui. O H é B menos A dividido por N. Então é 1 menos 0 dividido por 5, no primeiro caso, que é 0,2. Tá. Então vai ficar 0,2 vezes o Y0, que é 1, menos 2 vezes 0 sobre 1. Isso aqui vai dar 1,2, né? Porque aqui vai dar 1 mais 0,2 vezes 1, ou seja, 1,2. Né? Então, realmente dá 1,2. Vamos fazer mais um aqui. Se o I vale 1, então eu terei essa fórmula novamente implementada. Sim, e aqui, ó. E o x1, ó, vamos calcular o x1. O x1 vai ser o x0 mais o h, né? Ou seja, é 0 mais 0,2, que é igual a 0,2. Né? Então eu tenho, vamos resumir aqui, o y1 é 1,2, e o x1 é 0,2. Quando a gente escreve é diferente, né? Muito bem. Então eu tenho, né, o novo ponto, né? O x1 é 0,2 e nesse ponto 0,2 o y1, o valor aproximado é obtido pelo médio óleo, o y é 1,2, que representa um valor aproximado da solução naquele ponto x1. Agora vamos calcular quando o i for 1. Né? Então eu terei esta fórmula aqui. Quando i é 1. Então aqui vai ficar 1 mais 1, que é o y2. Né? Aqui vai ficar 1, que é 1. Aqui é 1. E aqui é 1. Né? Então vai resultar, quanto é que é o y1? É 1,2. 1,2 mais 0,2 que multiplica 1,2 menos 2, quanto é que é o x1? 0,2 dividido por y1, que é 1,2. Então tem que fazer essa conta aqui. Ó. Então é nesse sentido, né, que o cálculo manual nos mostra aqui como é que é o processo. Então vejam, ó, refazendo aqui a interpretação, né? Ó, isso aqui é o y2, né? Porque aqui a gente está somando 1 mais 1 no índice. E aqui do lado esquerdo, 1,2 mais 0,2 vezes, a gente vai calcular essa expressão que está dentro do parênteses, vamos fazer manualmente ali. Ó. 2 vezes 0,2 dividido por 1,2. Aí troca o sinal, soma com 1,2. Né? 0,86,
67, né? Então vai fazer essa conta aqui, multiplica por 0,2 e soma com 1,2, 1,37, etc. E assim vai, né? Até onde vai isso aqui? Até o I igual a 4, né? Ó, o I, vamos escrever aqui, né? O I igual a 0, 1, 2, 3 e 4. Né? Porque vejam que eu já obtive, né? O Y1 e o Y2, né? Que é o X2, ó. O X2 vai ser igual ao X0 mais 2 vezes o H. Né? Ou seja, 0 mais 2 vezes 0,2, que é 0,4. Né? Certo? Ou seja, a gente tem X2 é 0,4 e o Y2 correspondente, que é a aproximação calculada no ponto X2, que vale ali pelos cálculos 1,3773. Né? Depois, né, se o I for 2, se o I for 2, a gente pega essa fórmula e vai colocar aqui 2 mais 1 aqui, né? E aqui Y2 menos 2x2, opa, 2 vezes x2, Deus. Pelo y2. Aí, o que a gente tem que fazer? Tem que substituir, né, os valores. O y2, quanto é que é? Esse valor aqui. O h é 0,2, que multiplica o y2 menos 2 vezes o 0,4, né? Dividido por 1,3733. Né? Aí é aquela coisa, né? Isso aqui é um cálculo que agora já está, né, automático, aqui tem que fazer de forma automática. Isso aqui são operações repetitivas, né? Então, a gente tem que... Por isso que a gente usa ali a planilha, né? Então, aqui a gente vai ter, ó, o resultado desta operação como sendo o Y3 aqui do lado esquerdo. Ó. Veja que aqui é o Y3, né? E aqui do lado direito, então vai dar um número ali. Né? A gente pode até calcular aqui para ver se... Isso aqui é uma coisa... 2 é 0,4, né? Dividido por 1,3733, troca o sinal, né? Mais 1,3733 vezes 0,2 e soma com 1,3733, que vai dar lá 1,5315. Né? Então, aqui na planilha, né, aqui devo ter digitado alguma coisa errada. Então, é H, vamos ver aqui que eu digitei errado. O H é 0,2, vamos ver. Aqui deu 1,2, depois deu 1,8. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui. 1,8. Tá, deixa eu ver só. 1,2 eu acertei aqui. Vamos ver se eu acertei isso aqui. Ah, não, esse aqui eu não atualizei. Vamos atualizar. Agora deu certo. 1,2, 1,37. Eu estava usando a fórmula errada, né? Só tinha atualizado aqui. Ó, 37, 33, 53, 15, que é o Y3 que a gente calculou ali, né? Desculpe, isto. Ó, temos então, vamos escrever aqui direitinho, o X3. Bom, Y3
esse valor aqui. E o x3, né, é x0 mais 3 vezes h. Ou seja, é 0 mais 3 vezes 0,2, que é 0,6, né? E o y3, vamos botar aqui na mesma fonte, aqui, vamos botar o mesmo tamanho. Vejam que o x3, né, pessoal, é 0,6, né? E o y3, que é 1,53. Então, o valor do y, né, obtido pela fórmula de Euler correspondente a esse ponto é 1,5315, que é o que a gente tinha calculado ali. Ó. No 0,8 tem que dar 1,6811. Né? Então, vamos ver. Se o i for 4. Se o i for igual a 3, então, né, aqui na fórmula, ó, sempre tem valores diferentes, né? Aqui do lado esquerdo, ó, é 3 mais 1, e aqui é 3, né? Pela fórmula do método Euler. As expressões que aparecem do lado direito da equação, né? Ó, todas são referentes ao ponto anterior. E o valor que aparece do lado esquerdo é o valor do novo ponto, né? Então, o que vai acontecer aqui, ó, reescrevendo essa equação, né? Ó, vamos substituir os valores, ó. Aqui nós temos y4. Né? E aqui a gente vai substituir exatamente aqueles valores recém-calculados, 1,5315 vezes o y3, 1,5315, menos 2 vezes o 0,6, dividido por 1,5315. Né? Isso vai nos dar o y4, resultante, então, vamos fazer aqui separadinho, só para a gente calcular só o que tem dentro do parênteses aqui, ó. 1,5315 menos 2 vezes 0,6 dividido por 1,5315. Isso aqui tudo é o que está dentro do parênteses ali. Né? 0,7479. Multiplica por 0,2, dá 0,1495. Na verdade, 0,1496, né? Ó, pelo arredondamento, vamos ver. Ó. Mais... Opa. Mais 1, vamos botar aqui. 1,5315, 1,6811. 6811, que é exatamente o valor obtido ali. Ó. Então, finalmente, né, quando o i for igual a 4, vamos atualizar a fórmula, que é o último valor do i, né? Se o i for 4, vai ter aqui, ó, do lado esquerdo, 4 mais 1 e aqui 4. Então, o y5, que é o que acontece aqui do lado esquerdo, né? Vejam que aqui o índice é 4 mais 1, que é 5. Aqui tu vai colocando os valores, né? Vamos botar aqui, organizar aqui, ó. O x4, a gente não calculou aqui, mas vou calcular então.
Vamos ver o x4 é o x índice 0 mais 4 vezes o h, ou seja, 0 mais 4 vezes 0,2, que é o 0,8, né? E o y4, que é esse valor aqui. Vamos tirar essas somas aqui, que isso aqui não precisa. Ou seja, vamos resumir aqui para ficar melhor. O x4 é 0,8. Aí fica mais claro, né? E o valor do y correspondente é esse aqui. Fica mais fácil de fazer a próxima etapa, né? Vou aumentar aqui essa fonte aqui para ficar mais bonito. Tá. Vai substituir, né, aqui nessa fórmula. 1,6811, aqui 0,2 vezes 1,6811 menos 2 vezes 0,8 dividido por 1,6811. Né? Aí é só fazer essa conta aqui. Né? Vamos fazer aqui. A gente confere lá, 0,2 vezes 1,6811 menos 2 vezes 0,8 dividido por 1,6811. Isso eu digitei direitinho. 0,2, 1,6811 menos 2 é 0,8 dividido por isso aqui, 0,7293, né? Mais 1,6811, 1,8270. O y5 vai ser 1,8270. Que é o resultado que a gente obteve lá. Né? Então, vocês vejam que os valores obtidos aqui, né, podem ser obtidos passo a passo aqui. Então, a gente, se o n for 5, né, a gente obtém que o valor aqui é aproximadamente 1,8270. Né? E se vocês usarem que o n é igual a 10, vocês vão encontrar aqui em torno de 1,7848. Então, isso aqui fica como exercício vocês obterem esse resultado aqui. Então é isso, pessoal. Eu agradeço aí a participação de vocês e com isso a gente encerra esse capítulo aqui. Na segunda-feira eu vou só fazer um resumo e encaminhar para o final do semestre. Então tá, professor. Boa noite. Bom final de semana. Uma boa noite, igualmente.